pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco o que a Barenbrug vem fazendo ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre o melhoramento genético de forrageiras tropicais, o que a gente já vem fazendo aí nos últimos 8, 10 anos aqui da empresa no Brasil. Falar um pouco aí dessa inovação até chegar ao campo. Então, o que a gente vai abordar na palestra? Nós vamos falar um pouco da importância, o histórico do melhoramento de forrageiras tropicais no Brasil. Vamos falar do programa de desenvolvimento de cultivares que a gente vem desenvolvendo, a aplicação disso, né, na produtividade animal de novos cultivares, que é o produto final do programa de desenvolvimento, e algumas considerações finais. Eu gosto sempre de trazer esse slide porque ele representa a importância do melhoramento genético frente à produtividade, né, das culturas no último século. E como exemplo, eu sempre trago o milho, que é uma planta que é domesticada já há milhares de anos, né? E quando a gente observa os ganhos que se teve nos últimos 100, 120 anos com o vigor híbrido, ou seja, a heterose, é de grande importância para essa cultura o avanço em produtividade que a gente tem, mundo afora, né, na cultura do milho. E quando a gente vai para as forrageiras tropicais, é um pouco diferente, porque nós estamos falando de espécies que têm, a maioria que a gente usa de importância econômica no Brasil, elas têm origem no continente africano e elas foram introduzidas no Brasil na década de 80, pela coleta que foi realizada pela Colômbia, e depois veio isso para o Brasil aqui. Então, a gente tem espécies não nativas, eu vou falar um pouco mais tarde sobre elas, e que foram introduzidas muito recentemente, diferente de outras culturas, como, por exemplo, o milho, como eu comentei. E aí, o que a gente observa é que essas espécies que têm a origem no continente africano, elas coevoluíram juntamente com animais de grande porte, como bisões, zebra, entre outros herbívoros que tem no continente africano. E aqui tem algumas das principais espécies que foram introduzidas no Brasil, né? Seja desde a época da colonização, por exemplo, como capim-gordura, capim-andropógon ou capim-jaraguá, e mais recentemente, pânico máximo, que hoje é denominado de megatissus máximos, as braquiárias, que hoje tem a taxonomia denominada de urocloas, né? E quando a gente compara e faz uma comparação com as espécies nativas que a gente tem aqui no Brasil, que é, por exemplo, o mais conhecido como grama batatais, são as espécies do gênero Páspalo, são espécies que coevoluíram junto com animais de médio porte e não de grande porte. Então, por isso que as plantas que foram introduzidas aqui de braquiária e pânico, principalmente, ou capim-elefante, são plantas que coevoluíram com animais de grande porte e animais, populações desses animais muito grandes que causavam um pisoteio muito grande. E essas plantas, apesar de elas não serem domesticadas pelo homem, elas coevoluíram juntamente com esses grandes animais. Por isso, a ampla adaptação aqui nos nossos solos e também com grande potencial produtivo quando comparado com as nossas forrageiras nativas aqui no Brasil. Por quê? Um dos maiores animais que passeava aqui pelas nossas florestas, ou que passeia, é a anta, que é um animal de médio porte e não é também uma população muito grande com isso. Então, o pássaro, por exemplo, ele não coevoluiu para aguentar o pisoteio em grande quantidade, ou super pastejo, né, vamos dizer assim, dos animais que tinham no continente africano. Então, as espécies aqui que hoje são utilizadas, na grande maioria, são forrageiras do gênero Braquiária, seguido do gênero Pânico e depois desses outros gêneros aqui, têm origem no continente africano. E são espécies não domesticadas, né? Então, os programas de melhoramento são programas novos e com essas espécies domesticadas, ainda com poucos e apenas alguns gêneros e espécies, ainda estão concentrados em poucas instituições e poucas empresas privadas. Há ainda uma carência de profissionais formados e que trabalhou com forrageiras em sua formação. E o germoplasma, logicamente, por ser programas recentes, ainda é pouco explorado, tem pouco conhecimento do ponto de vista do melhoramento genético. E isso
traz algumas limitações, além de que as braquiárias e os pânicos, principalmente, a semente, uma vez que ela está madura no cacho, ela cai no chão, ela não fica presa no cacho, dificultando aí os métodos de melhoramento para fazer a colheita de semente e mesmo a produção de semente a campo depois para fazer a semente comercial. Além disso, apresentam um sistema reprodutivo complexo, são espécies poliploides e que se reproduzem por apomixia, que é a formação do embrião por partenogênese, ou seja, a gente tem um clone via semente, e isso dificulta o melhoramento genético, uma vez que eu não posso, ou que quando a gente cruza uma planta apomítica com outra planta apomítica, eu não consigo ter a recombinação, porque o embrião forma por partenogênese, ou seja, não há recombinação entre os gametas das plantas, e com isso não gera variabilidade, aí a gente precisa lançar mão de estratégias de ter plantas com a reprodução sexual. Os métodos de melhoramento e os protocolos ainda, muitos deles não são validados como as grandes culturas. A avaliação fenotípica ainda é muito trabalhosa, principalmente do ponto de vista da colheita de semente, da colheita de massa de forragem, e muitas das vezes dentro do programa de melhoramento isso é carente de mecanização. Ainda temos conhecimento limitado do controle genético da maioria dos caracteres e, sobretudo, do conhecimento de genética quantitativa e técnicas moleculares que ainda estão no início, né? Comparado com as grandes culturas. Acho que é bom ressaltar aqui que eu sempre comparo o melhoramento das forrageiras tropicais com o que a gente já tem de grande conhecimento em outras culturas. E, desde então, quando essas forrageiras foram introduzidas aqui no Brasil na década de 80, o que se vem fazendo como método de melhoramento é a seleção massal daquela variabilidade que veio do continente africano. Mas, com o tempo, essa seleção massal, a variabilidade do banco de germoplasma se esgota. E aí se vem utilizando principalmente a seleção recorrente nos programas de melhoramento, alguns retos cruzamentos, e já aí estamos iniciando também a parte de seleção genômica, é um pouco mais complexo para a gente trabalhar com a espécie poliploide, né? E ainda ter a apomixia no meio, mas é possível sim usar essa ferramenta que é grandemente utilizada em outras culturas. Aqui só para a gente ter uma ideia e vocês terem uma noção, né, de como é o histórico de lançamento de cultivares no Brasil. Então, lá no início da década de 60, década de 70, se usava basicamente Brachiaria decumbens e Andropogon. E essas forrageiras aqui, elas vieram em substituição das nossas forrageiras nativas de baixa produtividade. Quando chegou aqui, nessas décadas aqui, essas forrageiras e com a expansão da agricultura no Cerrado, teve uma grande adaptação dessas forrageiras e, com isso, aumentou-se muito a produtividade animal naquela época. E com a introdução dos germoplasmas, aí começou, a partir da seleção massal, o lançamento de cultivares, como o marandu, que é amplamente utilizado até hoje. Então, nós estamos falando aí de 40, 50 anos de uma cultivar no mercado, ainda tem como a área de produção de forrageiras mais plantadas a cultivar marandu, e vieram outras cultivares de medícula, de pânico, que são megatícios hoje, né? E na década, início desse século, início dos anos 2000, apareceu várias outras cultivares que eram ou têm origem o banco de germoplasma que foi introduzido, a partir daquela variabilidade natural que foi introduzida do continente africano. E só na última década se iniciou aí o lançamento de cultivares vindas, de fato, do melhoramento genético. Então, quando a gente compara essa escala aqui de lançamento de cultivares com outras culturas, a gente vê que os programas de melhoramento de forrageiras tropicais são muito novos, são muito recentes e ainda apresenta grandes dificuldades, grandes desafios. Mas nem por isso a gente pode desanimar e pensar que a gente não pode fazer nada, como a gente vai ver daqui para frente. E a evolução da área de pastagens versus a produtividade da pecuária evidencia isso. Então, se a gente pegar aqui, desde lá da década de 90, a produtividade animal em ganho de arrobas por hectare ano na pecuária de corte, a gente vê que ela aumentou bastante
e cada vez mais a área de pastagem elas vem diminuindo. E grande o salto disso foi aqui com o uso das forrageiras que foram introduzidas aí no início dos anos 2000, e aí a importância do melhoramento genético junto com o uso de outras tecnologias, né? O manejo da pastagem, com o uso de fertilidade, adubação de pastagens, entre outras tecnologias com sementes de qualidade, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, contribuíram aí para aumentar essa produtividade, mesmo reduzindo a área de pastagens. E a gente sabe ainda que no mercado de forrageiras, como eu comentei, Marandu ainda é líder em área de produção de sementes e vendas do mercado pecuário brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem estimativas, e aí tem variação de autor para autor, mas desses 163 milhões de hectares, acredita-se que 40, 50 milhões é ocupado por Marandu, que ainda é uma forrageira que é amplamente utilizada pelos nossos pecuaristas. E isso causa ou tem um risco muito grande, uma vez que se essa forrageira for acometida com alguma praga, alguma doença, a gente dizima quase que 30%, 40% da nossa área de pastagem. Então, cada vez mais ter novas cultivares e novas tecnologias, isso vai permitir ter uma pastagem mais diversificada e a gente acredita, né, que a gente tem aí muito o que fazer ainda pela frente. E como que a Barenbrug tem feito isso? Então, aqui é um esquema resumido, nosso programa de desenvolvimento de cultivares, né, onde a gente leva no mínimo 12 anos para gerar um cultivar, desde aqui da geração de variabilidade, que são os cruzamentos, a todas essas fases aqui do melhoramento genético, passando pelas etapas de VCU, que são os ensaios de valor, cultivo e uso, que são requeridos pelo Ministério, e diferentemente de outras culturas, a gente faz isso por 2 anos, o VCU sob corte, que é para ver a produção de massa, e um diferencial de outras culturas que o produto final da forrageira não é o grão ou a semente. O produto final da forrageira é a produtividade animal, seja ela em carne ou seja em leite. Então, o Ministério exige que a gente faça ensaios de passeio para ver o desempenho animal. E só depois de 9 anos de avaliação no mínimo, a gente está apto a registrar o cultivar no Ministério da Agricultura, com todas essas informações que são geradas dentro do programa. E por mais 3 anos, a gente ainda faz testes a campo, a nível de fazenda, desses genótipos que já são cultivares, já estão registrados no Ministério, para posteriormente fazer o lançamento. Então, aqui para exemplificar como que a gente faz os blocos de cruzamento, então aqui, como eu comentei, a gente tem o parental macho, que é apomítico, então todas essas linhas ao redor dessa planta fêmea que está no meio aqui é apomítico, e ele é doador de pólen para essa planta fêmea que está no meio. E o que a gente faz é coletar as inflorescências, né, para coletar o grão de pólen e fazer a polinização aqui manual, mais a polinização natural que ocorre aqui do macho, que está aqui como doador de pólen ao redor dessa planta fêmea. E por conseguinte, na sequência, a gente faz o cobrimento da inflorescência, porque, como eu comentei, a semente ela é deiscente. Uma vez que ela está madura, ela cai ao chão, ela não fica presa no cacho. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para colher a semente dos cruzamentos. Uma vez tendo isso, a gente vai para a avaliação de progênies, e aí coloca isso para germinar, faz-se as mudas, leva-se isso para o campo, né? E aí a avaliação de famílias e indivíduos, e a gente pode ver aqui uma variabilidade de uma população, você tem desde plantas mais baixas, plantas mais altas, plantas com vigor muito alto, muita proporção de folha, enfim. E aí, isso tudo é o que se busca, né? Gerar variabilidade para fazer a seleção e aí avaliar a produção de semente também. Então, a gente lança a mão desses sacos para colher a semente e conseguir avançar com o programa. Outros testes que a gente faz é para teste de antibiose para a cigarrinha das pastagens. Então, é todo um trabalho para a coleta dos ovos, depois a incubação desses ovos na base da planta, como a gente pode ver nessa foto aqui. Isso fica por 30 dias para o desenvolvimento da ninfa, e aí a gente vê a sobrevivência de ninfa aqui no final de 30 dias para ver se os híbridos de braquiária ou de pânico, por exemplo, eles são resistentes ou suscetíveis à cigarrinha em relação à antibiose. Também fazemos os testes de dano, né? Então, vocês verem aqui um teste com Maranava fimbriolata, que é a cigarrinha da cana, mas que ataca as pastagens.
e aí a gente coloca em contato o adulto com a planta e ele suga a seiva e a gente consegue identificar quais são os genótipos que são resistentes ao dano. Então, são os trabalhos que a gente faz para desenvolver cultivares que têm a resistência à cigarrinha, que é a principal praga que acomete as pastagens do Brasil. Aqui um exemplo já dos ensaios regionais, o VCU sob corte, né? A gente testa isso em parceria com universidades, a nível de fazenda, em diferentes regiões do país, para ver a adaptação, para ver a estabilidade dos genótipos que a gente está testando. E aí a gente já vê, por exemplo, um ambiente mais desafiador, forrageira morrendo aqui, uma testemunha, né? E os nossos híbridos aqui sobrevivendo. Então, esses testes vêm de encontro com os testes em diferentes ambientes para a gente ver a adaptação e estabilidade. Aqui em 2 universidades, onde a gente tem parceria, né? Aqui no sul do país, uma região de clima frio também, mas a gente testa em diferentes regiões para justamente ver a adaptação e ver quais regiões a gente pode posicionar e indicar o uso dos cultivares, dentro do que é desenvolvido no programa de desenvolvimento de cultivares. E aí, os ensaios de pastejo, como vocês podem ver aqui, é um croquis de uma área experimental, um total de 16 hectares, e cada módulo de pastejo tem 2 hectares, por exemplo, aqui. E aí tem um número de genótipos que são testados aqui, com as repetições a campo, e a gente pode ver que são ensaios grandes, né, ensaios que são demorados, no mínimo 2 anos, para poder gerar informação. Então, aqui tem o estabelecimento sobre plantio direto, de um genótipo que a gente está testando, e aqui o estabelecimento, e aqui já o teste com os animais, representando essa fase aqui do ensaio de pastejo, que é requerido pelo Ministério, e a gente faz para ver o potencial e desempenho animal dos cultivares que a gente está gerando e lançando no mercado. Então, todo esse trabalho é feito, né, como a gente falou no início, né, desde a inovação ao campo, para gerar informações que tenham aplicação prática no campo, como a gente vai ver na sequência da apresentação. Tá aqui um outro exemplo, esse aqui já é um ensaio de braquiária, esse tem 20 hectares, está sendo testado novos genótipos promissores, né, para o desempenho animal aqui na região, já mais da região de Amazônia, que tem um ambiente completamente diferente do ambiente de cerrado. E aí, uma vez que a gente faz todos os testes do ensaio de pastejo, a gente vai ainda fazer mais alguns testes por mais 3 anos, por exemplo, aqui em áreas maiores, já com sabendo, né, do potencial desse cultivar, e coloca à prova aí com os produtores parceiros nossos e comparado aí com a cultivar que ele já usa no mercado. Aqui também para os sistemas integrados, como a gente vem fazendo também. Então, já testando aqui na integração com milho para a formação de palhada e trazer benefícios aí para a saúde do solo. Aqui, numa fazenda, uma propriedade de leite, a pasto, né? E também na conservação de forragem, por exemplo, esse pré-secado de 2 cultivares novos que a gente tem no mercado. Então, desse programa, mais recentemente saiu o lançamento desses 2 cultivares, eu vou falar brevemente aqui para vocês, só para complementar disso que a gente está falando, né? De todo o programa de desenvolvimento dessas espécies, né? E de que forma que isso tem uma aplicação no campo. Então, do nosso germoplasma saiu o cultivar sabiá, que é da 4ª geração de cruzamento, e o cultivar caiana, que é da 5ª geração de cruzamento. E aí, quais são os benefícios, né? Então, o sabiá como benefício, ele é um genótipo muito adaptado, por isso a gente indica ele como uma segurança para o produtor, porque ele tem baixo risco em diferentes condições de tipo de solo, né? E ele traz aí maior rendimento e lucro com a melhora da fertilidade do solo. É uma planta muito rústica, tem uma produtividade, acumula uma produção na estação da seca muito boa, tem boa produção de massa seca por hectare total, e como características aí é uma planta mais baixa, uma planta que tem uma facilidade de manejo quando comparado com outras cultivares. E apresenta um bom perfilhamento, né? Então, só um exemplo aqui, isso aqui é uma foto do ensaio de pastejo, do VCU sob pastejo, né? A primeira estação de seca dele. Então, a gente vê aqui o marandu, uma planta com bastante acúmulo de como, e aí você vê o sabiá aqui ainda um pouco mais verde, com mais estrutura de folha, uma estrutura do dossel forrageiro de maior facilidade de apreensão de alimento, consequentemente,
a gente espera maior produtividade animal, né? E quando começa as águas, devido a essa estrutura de planta favorecer aí um índice águia florear remanescente melhor, você vê que há uma rebrota melhor do sabiá em relação ao marandu. Aqui o marandu ainda representando um dossel forrageiro ainda com muito como, você vê que está mais esbranquiçado, que é uma estrutura mais seca quando comparada com o cultivar sabiá. Aqui são os resultados da produtividade, né, do acúmulo de forragem em toneladas de matéria seca nos diferentes ambientes que a gente testa, como eu comentei, né, desde ambientes de baixa fertilidade a alta fertilidade, então o potencial de desempenho dele sempre acima da média em relação ao cultivar amarandu, e isso reflete, logicamente, maior produção de carne, maior produção de leite. E aí, outro, que é o cultivar caiana, é também um alto rendimento produtivo, né? É uma planta que tem uma resposta muito grande à alta fertilidade, sistemas mais intensivos, né? Tem um acúmulo de forragem muito bom durante todo o ano, permite uma excelente conversão alimentar, tem uma qualidade de forragem excelentíssima, e a gente vê aí que como principal atributo produzir até 8 arrobas a mais quando comparado com o marandu. Uma planta que perfilha muito. Eu gostaria de destacar também que não é uma planta milagrosa, pode ter essa sensação, mas não é. É uma planta que produz muito, mas ela tem exigência nutricional, então é indicada para solos com alta fertilidade. Então não vai adiantar plantar em área com solo fertilidade baixa ou que o produtor não faz adubação de manutenção, porque o cultivar caiana não é indicado para essas condições. Tem boa porcentagem de folha, né, e elevada qualidade da forragem. Então, os números a gente consegue perceber aqui, né, na produtividade animal, quando comparado aqui na média de 2 anos, que foi feita a avaliação do VCU sobre pastejo, tanto no período seco quanto no período da chuva, desempenhos aí de 2 arrobas a mais no período da seca, 6 arrobas no período das chuvas, e o acumulado médio dos 2 anos, 8 arrobas, isso significa 42%. Como eu comentei, e trazendo aquela reflexão que os programas de melhoramento são recentes, e devido até algumas limitações da espécie, mesmo assim, com os cruzamentos, utilizando os métodos de melhoramento adequado, fazendo a seleção adequada, a gente consegue chegar, por exemplo, aqui numa forrageira que produz 8 arrobas a mais, animais de recria, comparado com o marandu, que teve uma produtividade muito alta. Se vocês lembram, a média brasileira é 4,3 arrobas por hectare. E aí, quando você tem um bom manejo e tem uma boa genética, no caso do caiana aqui, você consegue ver a diferença que tem de produtividade animal a partir aí de produtos que teve ou que passou pelo melhoramento genético e traz uma genética superior em relação àquilo que tem no mercado e que é amplamente utilizado, né? Então, tecnologia existe, possibilidade de diversificação das pastagens existe e está prontamente disponível para o produtor. Aí, outro exemplo é a questão do resultado lá da resistência à cigarrinha, né? Então, aquele teste, a gente tem as plantas desde altamente resistente, aquelas altamente suscetível, e a gente pode ver aqui, comparar, por exemplo, caiana, as notas de dano, né? Considerado como uma planta resistente aqui, comparado com desde mediana até suscetível, como é a basilisca, que é a decumbens. Isso para a Manotosúria, que é uma espécie de cigarrinha das pastagens, e a cigarrinha da cana, que é a marranava. Você vê que o cultivar está muito vistoso, né? E mostrando aí sua superioridade em relação às principais forrageiras ainda que são utilizadas no mercado. E aí o que a gente busca com todas essas informações que são geradas dentro do programa é ter um pacote tecnológico e essa tabela exprime muito isso, né? Um resumo do cultivar, desde hábito de crescimento, a recomendação de uso dele, exigência em fertilidade, aqui todas as parâmetros de qualidade da forragem, digestibilidade, proteína, o potencial de acúmulo de forragem, a variação que pode ter, produtividade animal, aqui a taxa de semeadura que a gente recomenda para a formação da pastagem, né? Profundidade de semeadura e o mais importante, não adiantaria de nada se a gente gerasse um cultivar e não tivesse aqui as metas de manejo do pastejo, ou seja, altura de entrada, altura de saída, altura média quando o pastejo é contínuo. Todas essas informações são geradas dentro do Programa de Desenvolvimento de Cultivares,
para compor esse pacote tecnológico e, dessa forma, o produtor, quando chegar até a gente, ter condição de definir, falar assim, olha, em cultivar caiana, eu vou conseguir ter bons resultados com ele dentro da minha propriedade, ou vai ser o sabiá, ou vai ser outro cultivar disponível que a gente tenha para atender a demanda do produtor. Então, todo esse trabalho, desde lá do cruzamento, as avaliações das progênies, a avaliação do melhoramento, depois as etapas de VCU, depois as etapas de desenvolvimento tecnológico, para a gente compilar as informações e chegar num conjunto de características, de atributos, de potencial de produção em diferentes regiões do país, para que o produtor tenha a condição de, a partir desse pacote tecnológico, identificar que aquele cultivar pode ser usado no sistema de produção que ele tem dentro da propriedade. Então, isso é o que a gente busca dentro da inovação que a gente gera dentro da empresa, trazer soluções reais para o produtor. E pensando na forrageira, o Guilherme acho que vai comentar sobre isso na sequência, né? Mas se a gente falar que a forrageira é uma planta que ainda a gente tem que colher a semente no chão, porque ela não fica presa no cacho, e mesmo com toda essa dificuldade, com lotes de semente com a pureza muito baixa, a gente, com tecnologia dentro da indústria, consegue limpar essa semente, chegar aqui uma semente com uma pureza muito alta, aplicar um tratamento de semente nessa semente que tem uma genética superior, cada vez mais potencializar o ganho do produtor, é de extrema importância, né, para que a gente tenha resultado no campo. Então, por exemplo, para vocês verem aqui um resultado da pesquisa que a gente faz, olha o benefício de uso do revestimento de semente quando a gente compara aqui com semente nua. Então, a gente semeou um ensaio, que a gente teve a produção ao longo de 7 cortes aqui, da semente nua comparado com a semente revestida. Então, o fato da semente ter o tratamento com macronutriente, micronutriente, uma proteção inicial com fungicida, inseticida, você promove um ganho maior na forrageira, ou seja, na pastagem nos primeiros anos, né? Esse ensaio ele durou 18 meses, aí 7 cortes, e a gente vê aqui uma diferença de praticamente 4 toneladas a mais de matéria seca nesses 7 cortes, acumulado aí, simplesmente pelo uso de uma tecnologia de sementes, ou seja, a tecnologia do revestimento que a gente desenvolveu aqui na empresa. Então, você já tem um ganho em produtividade lá de massa seca, que varia de 3 a 4 toneladas de matéria seca, e ainda pode ter um ganho ao longo do ano com o uso de sementes de alta qualidade e sementes que vêm com um tratamento exclusivo. Então, são tecnologias que estão disponíveis aí, mesmo dentro desse cenário que a gente falou de programas de melhoramento de forrageiras que são recentes, espécies não domesticadas, mas a gente tem soluções prontas e disponíveis, né? Então, eu gostaria de finalizar aqui e dizer que a pecuária brasileira ela está vivendo um momento único de transformação, né? Onde o pecuarista tem oportunidades na palma da sua mão para aumentar a rentabilidade do sistema de produção que ele tem, seja pecuária de corte, seja pecuária de leite, está aí disponível soluções para eles e de pronto uso, né? E as novas tecnologias existem, principalmente fruto do melhoramento genético, que são as cultivares de forrageiras melhoradas, que têm um potencial de produção e de performance animal maior, elas estão disponíveis aí, com benefícios reais, né? Para aumentar a produtividade de acordo com a demanda que a gente tem nacional, né? A demanda global de alimentos e de proteína animal. E com essas forrageiras e com o que a gente vem desenvolvendo, né? Com certeza, se for feita a adoção, essa produtividade, essa rentabilidade para o produtor, ela vai vir com certeza. Então, o que eu tinha para falar era isso, e muito obrigado pela oportunidade aí do grupo.